Bem-vindo para mais um vídeo aqui no Arquiteto Invest. Se você está acompanhando o canal, quero falar para você que esse canal aqui tem vídeo todos os dias, todos os dias. Então, se você veio aqui pelo título, que realmente sim, é um pouco chocante, mas eu quero contar aqui para você um contexto rapidamente. Quando eu era CLT, eu trabalhava em uma papelaria. Assim que eu fiz 17 anos, eu já comecei a trabalhar, e quando eu fiz 18, eu continuei. E o trajeto que eu pegava para poder ir para o meu trabalho, eu pegava um ônibus, parava em um terminal, depois ia para o centro da cidade, trabalhava em uma papelaria, entrava às 8 horas da manhã e saía às 6 horas da tarde com 30 minutos de almoço, tá? Então, não tá seguindo muito a CLT, pois é, na época era assim. E aí, o que que aconteceu? Eu voltava de ônibus, esse horário das 6 horas era muito cheio os ônibus, muito cheio mesmo. Na época não tinha Uber, não tinha essas facilidades, e acredito também que eu não teria nem dinheiro para ficar voltando de Uber também. E aí o que aconteceu foi o seguinte, que eu lembro que eu estava em pé, porque um ônibus estava lotado, e passou um carro muito bonito mesmo, um carro muito bonito e tudo, e o pessoal que estava lá dentro, tinham dois jovens, né, acho que eram amigos, né, eles estavam conversando, e ele falou assim, olhou e falou assim, nossa, carro bonito, hein? Rapaz, a gente não consegue ter um desse nunca não, a gente é vida difícil mesmo, mas é isso aí, cada um no seu lugar. E eu lembro disso até hoje, isso aí tem muito tempo, eu tô falando de algo aqui talvez de 2000 e 2005, 2006, 2006, 2007. Tô velho, né? E aí, eu fiquei sempre com isso na minha cabeça. E eu lembro que na época eu olhei e falei assim: eu não quero isso pra mim, eu não aceito. Eu vim de uma família muito simples financeiramente falando, sem condições aí de ter as coisas, né? Só eu não falei aqui no início do vídeo, mas inscreva-se aqui no canal, dê uma curtida. Esse canal aqui fala sobre arquitetura, investimento, não para gente rica, gente que tenha grana, mas gente que tem o sonho, que tem a vontade, que quer realmente chegar em algum lugar e talvez hoje acha que não tenha condição. Seja você pai de família, seja você uma pessoa nova, seja você uma pessoa de mais idade, que talvez já até abandonou e desistiu dos seus sonhos. E aí, lembrando disso, o que que eu fui fazer? Eu falei, não, eu não vou ficar nessa vida. Então eu fui fazer um cursinho, estudar, e aí depois de um tempo eu consegui passar na faculdade de arquitetura, e aí foquei, me formei. Depois que eu me formei ainda eu não tinha conseguido comprar o meu carro, depois de acho que 1 ou 2 anos formado, que eu consegui comprar o meu primeiro carro. E lógico que não era o carro bonito igual aquele que estava ali no ônibus, mas eu lembro que quando eu comprei e eu saí andando nesse carro, eu saí muito feliz, porque eu entendi que, falei, nossa, hoje eu tenho o meu próprio veículo, meu próprio carro, e eu não aceitei essa realidade de andar de ônibus. Eu andei muito tempo de ônibus, andei de ônibus até os meus 24 anos. Então, não foi fácil. Eu lembro que eu, né, pedia para Deus me abençoar, e trabalhava, ia atrás, as coisas e tudo, e assim as coisas aconteceram. Hoje eu tenho um carro até melhor do que aquele que o rapaz falou. Talvez hoje, quando eu estiver passando em um lugar, talvez pessoas que estejam dentro de um ônibus ou dentro de algum lugar na rua passe, olhe e fale, nossa, eu nunca vou conseguir ter um carro desse. E aí eu mudei para São Paulo recentemente, e aí eu fui olhar alguns apartamentos, e a corretora, eu tava lá conversando tudinho, e aí a gente saiu, ela falou, qual que é o seu carro? Eu falei, não, é aquele ali. Ela pegou, olhou e falou assim, nossa, meu sonho é ter esse carro. E aí na hora eu lembrei, falei assim, eu olhei para ela e falei assim, não, mas você vai ter, Deus vai te abençoar, você vai ter. E assim, eu lembrei na hora que um dia era eu olhando, eu poderia aceitar essa situação, e eu não aceitei. Eu apenas fui atrás,
e, né, Deus foi abençoando e tudo aconteceu. Então o que eu quero deixar para você é a respeito aqui da sua casa, o sonho da sua casa. Como que está isso hoje? Ter uma casa, ter um apartamento, poder fazer uma reforma, ter um lote, ter um investimento relacionado à construção que dá dinheiro, tá bom? Então, se muitos têm falado aí, não, investe na bolsa, na parte de aluguéis, no ramo imobiliário, não é o melhor, tem investimentos melhores, tá? Que nesse canal aqui eu quero mostrar para você, mas nesse vídeo em específico eu quero falar para você algo. Não aceite o que as pessoas estão falando para você. Em algumas situações, aquilo ali, se você aceita, você vai ficar parado o tempo todo. Então, dê o primeiro passo, e o primeiro passo que eu falo para você é não aceitar o que os outros colocam para você como uma verdade. Talvez o ambiente que você esteja seja esse. Um ambiente de pessoas negativas, de pessoas que já morreram os seus sonhos, mas você tem condição de sair disso. Ah, vai ser rápido? Às vezes não. Então, você vai ver que eu ouvi isso em 2007, 2008. Eu fui ter o meu primeiro carro em 2024, mas eu não desisti dos meus sonhos, mesmo que tudo às vezes não favorecia para que eu tivesse esse primeiro carro né, e conseguisse melhorar de vida. Então, faça isso você também. Não aceite, tá? Não aceite o que os outros têm falado para você. Foque no que você precisa buscar, e mesmo que você veja em você que você não tenha condições, dê o primeiro passo, que o sonho ele vai acontecer se você continuar buscando, e o principal é não desistir, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal. Aqui tem vídeo todos os dias, tá? E meu foco é esse, igual eu falei. Quero poder conversar com você. Conversar, saber quem é você, conversar com você. Comenta aqui. Eu quero ouvir também a sua história, se tiver algo. E fica, né? Até o próximo vídeo. Espero que você esteja aí para poder acompanhar aqui no canal. Até mais. Tchau, tchau.